E nós vamos seguindo com o programa para falar sobre o cérebro, que é considerado o órgão mais importante do corpo humano. Prova disso é que, segundo a Sociedade Brasileira de Neurociência, nós nascemos com mais de 100 bilhões de neurônios. E com eles nós vivemos até o final dos nossos dias, da nossa vida. Para você saber mais as funções e as muitas curiosidades a respeito do nosso cérebro, aquela pergunta que você sempre quis fazer, e se eu não fizer aqui, eu tô aqui com vocês na Rede Aparecida esperando seu e-mail, ó. Tem que mandar rápido, porque se não mandar rápido eu não consigo responder o e-mail. santareceita@tvaparecida.com.br. Pode mandar, tá? Eu tô recebendo o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Tudo bem, doutor Júlio? Como vai? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui de volta ao nosso programa, viu? Quer dizer que é o órgão mais importante do corpo humano, o cérebro. Sem dúvida. Não é o coração, é o cérebro. Nosso sistema trabalha em rede, né? Então um depende do outro. É difícil a gente falar o mais importante, mas sem dúvida o cérebro, o sistema nervoso, ele coordena tudo. Então qualquer estímulo que a gente receba, quer seja visual, auditivo, qualquer tipo de informação, ele passa pelo sistema nervoso e daí o sistema nervoso modula e dá resposta para isso. Inclusive é o sistema nervoso que coordena todos os órgãos, coração, pulmão, tudo isso o cérebro coordena. E nós já temos uma foto aqui que nós vamos mostrar, né? E que o doutor vai poder explicar mais para vocês a respeito disso, da importância que o cérebro tem. É bem interessante, hoje a gente tem acesso muito fácil à informação, né? Então, na internet, na Wikipédia, a gente consegue essas imagens. E o que é que acontece? O cérebro, onde ele se encontra, né? Dentro do crânio. Então, já existe essa caixa para proteger. Mas qual o material dela, assim? É dura? O crânio é duro? É duro, é osso, né? O que a gente palpa aqui. É só osso, isso daqui é osso. É isso osso, daqui é osso, só osso. Abaixo, Quando dá um traumatismo craniano, perfurou o osso, quebrou o osso e aí atinge o cérebro. E aí atinge o cérebro. O que na evolução ocorreu, né? A gente sabe que o sistema nervoso é muito importante e depende de todas as estruturas. Nós evoluímos para ter justamente isso. O cérebro todo protegido por uma caixa craniana bem dura para justamente proteger. O que é composto o nosso cérebro, né? Ele é composto de neurônio e células da glia. A gente tem para cada um neurônio, 10 células da glia. Vamos ver? Tem foto também sobre isso, né? É a nossa segunda foto, é isso? Isso mesmo. Aqui seria a substância que a gente chama cinzenta. Quer mostrar lá pra mim? Isso. Aqui seria a substância cinzenta e aqui a substância branca, que faria essa conexão. E tudo isso é massa encefálica? Tudo isso é massa encefálica. E isso é interessante que um mito que ocorre, a gente ouve, né? A gente só usa 10% do nosso cérebro. Isso, é verdade isso? Isso não é verdade. Não? Isso provavelmente, o que eu acredito que surgiu esse mito por isso. Como a gente tem um neurônio para cada 10 células da glia, se surgiu O que é a célula da glia? A célula da glia, o que é que ela faz? Ela dá suporte ao neurônio. Então não é que ela não seja funcional, ela tem a função dela, ela recobre, ela ajuda na comunicação e ela dá nutrientes. Peraí, mas se eu falei aqui que a pessoa nasce com 100 bilhões, não foi que eu falei? Isso. De neurônios, então quantas dessas Ainda nós temos? tem bilhões de células da glia. Meu Deus, porque se é 10 para 1... É bem interessante esses Nossa, números. bilhões, bilhões e bilhões dessas Isso células. É bem interessante que a gente ouve com frequência, né? Nós sabemos pouco sobre o nosso cérebro. Não. Nós sabemos muito, mas ele é muito complexo. De que maneira, doutor, é dividido o cérebro? Vamos para a nossa terceira foto. Isso. Então, o que acontece? Para a gente estudar qualquer região, e principalmente o cérebro, a gente ajudou como? Dividindo. Então, a gente dividiu em encéfalo... Quer ir lá mostrar para mim? Com certeza, aqui, ó. Esse daqui seria a parte superficial, levantar, né? pode. Pode ficar pode, de pé? sim. Aqui seria a parte superficial, né? A parte, o encéfalo, né? Então, como a gente dividiu ele? Em regiões, região frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Além disso, houve outras subdivisões. A gente tem a região do cerebelo, no total são 6 divisões do cérebro. A gente tem o tronco se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo, e ainda tem uma parte aqui dentro que não dá pra gente ver, que a gente chama de diencéfalo. Ele ajuda muito na manutenção de toda a nossa estrutura vital, temperatura do corpo, tudo isso, ele que coordena. E quanto que tem aí dentro de veias sanguíneas, então? Então, a gente tem, se a gente mostrar aqui na Porque é só vermelhinho aí, meu Deus. Então, o que acontece? Para a gente ter noção da importância do cérebro. Ele é mais ou menos 2% do peso do nosso corpo. Então, uma pessoa de 80 quilos, o cérebro pesa 1,5 kg mais ou menos. E como você falou no início do programa, a gente já nasce com os nossos neurônios, né? Tá. Porque o cérebro da gente, que é um problema para a neurociência de um modo geral, é que ele não se regenera.
Então a gente nasce com neurônios, quando ele morre pode ter alguns sintomas. Então, por exemplo, você falou de vaso, eu vou fazer a conexão com o neurônio. Quando a gente tem um AVC, que a gente até já falou aqui no seu programa, o sangue não chega, o neurônio morre. E aquela função daquela região a pessoa deixa de ter. Então, se for na área motora, a pessoa perde o movimento. Por isso que às vezes paralisa um lado da pessoa, às vezes ela fica sem alguma função, porque aqueles neurônios responsáveis por essa parte morreram. Isso mesmo. Esse é o raciocínio. E cada região do nosso cérebro tem uma função diferente. E as veias, quantas tem? Isso, a gente tem uma rede difusa. É difícil até a gente mensurar isso. Quilômetros falam de veias? Quilômetros, né? Jura? Quilômetros de veias? Mas, na verdade, o que acontece? A gente tem as veias e tem as artérias também. As duas têm função importante. A artéria leva sangue para o cérebro e a veia drena. E para você ter uma ideia da importância do cérebro, a gente falou 2% do peso, mas quando a gente fala de quanto sangue chega, é mais de 20%. Então, um órgão pequeno, porque ele é muito mais... tem que irrigar tudo isso, né? Com certeza. A gente falou de neurociência, vamos falar um pouco da neurolinguística, que fala muito sobre os dois hemisférios, né? O esquerdo e o direito. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses hemisférios do nosso cérebro. O que é importante? Aqui no modelo nosso, também dá pra gente ver um pouquinho, e aquilo ali a gente vai usar daqui a pouco. O que acontece? A gente tem dois hemisférios que você olhando aqui parecem iguais, né? Eles são parecidos, é quase a gente diz um reflexo um do outro, né? Mas na forma da função eles são diferentes. A maioria das pessoas, mais de 95% das pessoas, tem o hemisfério esquerdo dominante. O que é que significa isso? É que no hemisfério esquerdo vai ter a área da linguagem, a área da fala, as funções relacionadas a isso nesse hemisfério. Do outro lado, a gente vai ter algumas outras regiões que alguns consideram da criatividade, tudo isso relacionado ao lado direito. Antigamente, a gente aprendeu tudo isso que a gente está falando dissecando, né? Estudando o ser humano, o cérebro de pessoas que faleceram para aprender e descrever um pouquinho mais. Hoje em dia, a medicina avançou tanto que uma pessoa viva, você pode fazer um exame com uma ressonância e você vê a anatomia perfeita de cada pessoa. E existem ainda exames que ainda não estão na prática médica, mas já estão em pesquisa. E nos Estados Unidos a gente teve a oportunidade de ver alguns que a gente chama os exames funcionais. Então a gente consegue falar, por exemplo, pedir para você falar e ver nessa ressonância funcional que área do seu cérebro está sendo ativada. Agora, de que lado está a memória aí? Está no esquerdo ou no direito? A memória ela está bilateralmente. Ela está bilateralmente, no órgão que a gente chama o sistema límbico. Daqui a pouco eu quero falar de memória, mas quero que você mostre aí, então, que você falou que era daqui a pouquinho, acho que é já, né? Isso, Então aqui a gente tem aqui as duas regiões, e aqui é uma das demarcações que a gente vê com frequência de cada regiãozinha onde pode estar... Então, vamos lá, deixa eu ver se eu enxergo aqui, eu falo uma, você fala outra. Esse daqui seria, eu não sei de que lado está esse cérebro. Aqui estaria a região da fala, não, então a fala a gente sabe que é a esquerda, é isso mesmo. Então aqui o esquerdo e o direito. E o direito. Do lado esquerdo, se você ativa mais o lado esquerdo do seu cérebro, bom para cálculos matemáticos. Isso. Como eu falei, a gente tenta dividir essas regiões, mas ainda não existe uma região específica. Tudo está conectado. Mas se a gente tenta, já atrai. Então, eu falo uma daqui, você fala uma daí, tá bom, doutor? Então, cálculos matemáticos. E aí, do lado direito da cabeça? A gente tem a área musical, né? A área da música. Desse lado aqui, nossa, o que tá escrito aqui? Escuta, não é, não? Isso mesmo. Escrita, escrita. Aqui de perto a imagem... Mas você acertou também. Escrita, fala, escuta. A fala também, escuta. E aí, desse lado? Aqui a gente tem o reconhecimento dos objetos, de rosto também. Vai lendo aí pra mim, Marcos, que aqui não tá dando pra ver lá. A propriedades mecânicas, seria motoras? Isso, é isso? As habilidades. Habilidades motoras. Essa divisão tenta esclarecer um pouquinho pra gente cada região, né? Mas então fala. Do ponto de vista prático, isso não é tão objetivo quando parece aqui. Não é tão assim. Não é tão Porque assim. se aqui tem essa habilidade, aí tem o quê? Aqui tu vai ter os reconhecimentos, como a gente já falou, a percepção musical. Alguns locais a gente vê como a divisão, né? A parte objetiva do lado esquerdo e a parte lúdica do lado direito. Durante muito tempo essa foi a realidade. Hoje a gente sabe que está tudo conectado. Então é difícil a gente fazer essa divisão tão clara. O que se sabia até aqui então, né? Porque agora já se sabe um pouco mais. Que do lado esquerdo do cérebro, no hemisfério esquerdo, é mais fácil ou você desenvolve uma habilidade maior para identificação de objetos e de animais. Isso, não é? isso. Em contrapartida, lá do lado direito...
O que tem mais aí? A gente vai ter um reconhecimento. O reconhecimento, a parte musical, a parte da categoria lúdica. do objeto. Aqui dá para explicar bem. Aqui, a identificação. Aqui, o reconhecimento da categoria. Então, tem que estar interligado. Está interligado. Eu falei dos exames funcionais. O que é que acontece? A gente tentou colocar isso do ponto de vista prático, fazendo o teste. A gente vê que o cérebro todo funciona. Quando alguém fala, não funciona só o lado esquerdo. Na outra região... uma coisa motora que é do outro lado. Isso, com certeza. Então é difícil, cada vez mais que a gente vai aumentando em grau de compreensão, aumenta também grau de complexidade. Tem muita coisa ainda pra gente aprender, né? E muitas curiosidades. Pode sentar, doutor. Eu vou dar uma saidinha e já volto. Tudo bem. Que eu vou querer perguntar. E deixa eu ver aqui. Eita, já tem vários e-mails do nosso público também. Agora uma pergunta, você sabe quanto mede, em média, assim, um cérebro? Quanto pesa o cérebro? E a minha pergunta, por que às vezes a gente tem a impressão que já viveu aquele momento? Isso é coisa da cabeça, né? Isso é coisa da cabeça com ele. E eu deixei umas dúvidas aqui que eu gostaria de saber, né? Em média, quanto pesa o cérebro? Dá mais ou menos 2% do corpo, né? Do peso do corpo. Então, um homem de 80 quilos vai ter 1,5 kg, mais ou menos. Tá. E medida, sim? Vai depender muito do perímetro encefálico, né? Do tamanho da cabeça. Do tamanho da cabeça. É bem interessante, a gente falou que já nasce com os neurônios. Se a gente olhar uma criancinha, você já vai ver que proporcionalmente a cabeça dela é muito maior que o corpo, né? É verdade. E a gente cresce, passando de 1, 2 anos, o perímetro encefálico cresce muito pouquinho, enquanto o corpo cresce muito. Então, quer dizer, é por isso que a cabeça já veio maior. Com certeza. Não é verdade? Agora, uma outra dúvida, eu tenho mais uma foto aí que eu gostaria ainda de colocar, que você falou que não é verdade, e muita gente comenta isso, que nós usamos só 10%. Isso está comprovado, é mentira. Então, usamos quanto? Isso não é verdade. A gente usa, que o que acontece? A gente tem as regiões, né? Como a gente falou, área motora, área da linguagem, só que existem as conexões. Então, por exemplo, se a gente ativou a área, como você perguntou, da memória, o sistema límbico, ele se conecta com outras regiões. Então, nos exames, como eu te falei, no exame funcional, a gente observa muito isso. Você pede para a pessoa fazer um determinado estímulo, ou visual, ou auditivo e sonoro, e a gente vê uma grande parte do cérebro funcionando. Muito mais do que esses 10% que é dito. E você que está assistindo Santa Receita vai saber logo após o intervalo como funciona o nosso cérebro quando nós estamos dormindo. E aí vamos responder a sua pergunta feita por e-mail também. Nos aguarde. Eu deixei uma pergunta aí para após o intervalo. Como, doutor, funciona o nosso cérebro quando nós estamos dormindo? Essa é uma pergunta importante, né? Algumas pessoas têm a noção de que o cérebro para. Não. Nunca. O cérebro continua funcionando. Só quando a gente morre, né? O que acontece no sono? O que ocorre é a interrupção do período da parte motora. Então, o que acontece? O cérebro continua funcionando. Hoje em dia, a gente tem exame, até o próprio eletroencefalograma. A gente, às vezes, é necessário fazer no período do sono. Então, a gente faz esse eletroencefalograma, vê que o cérebro está funcionando. Ele continua com as atividades dele, continua dando estímulo respiratório, cardíaco, controlando. O que acontece? Ele dá um descanso. Então, as atividades motoras da gente param. Por isso que a gente fica imóvel. Mas o cérebro continua funcionando. Se ele continua funcionando, queria falar de sonho, né? O Caetano Veloso já dizia que o pensamento voa. Como funciona o pensamento dentro do cérebro, na cabeça da gente? E o que significa o sonho, então? Eu sonhar com gente que já partiu, já morreu, eu sonhar com pessoas que eu nem conheço, ou eu sonhar com uma coisa que eu ainda vou conhecer? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente sabe que o sono, ele é reparador. Então, o sono serve para o nosso sistema nervoso, nosso organismo todo descansar. Tanto que pessoas que têm problema no sono vão ter problemas em outra parte do organismo. Então, pessoas que têm apneia do sono, existe exame médico que a gente faz, que a gente chama polissonografia para avaliar o sono. E o eletroencefalograma, pessoas que às vezes têm crise convulsiva no momento que estão adormecendo. Por que eu estou falando isso para falar do sonho, né? Porque justamente a gente fez estudos, existe uma série de estudos que analisam o que acontece no cérebro quando a pessoa está dormindo e como ela está sonhando. E a gente dividiu o sono em várias fases. Então, a fase do sono que a gente chama a fase mais profunda do sono REM, a gente vê que a pessoa está dormindo, mas mesmo assim tem algumas atividades, como movimentação ocular, e isso se relaciona muitas vezes com o sonho.
E o pensamento? Então, o que é que acontece dentro desse contexto, né? Se você falar o que é que sonha, por que as pessoas sonham. A gente tem uma série de perguntas ainda sem respostas. Tá. Por exemplo, só para atiçar um pouquinho a curiosidade, né? Alguém que não tem visão, como é o sonho dela? Tem imagens, tem figuras? Outra pergunta curiosa, né? Alguém não se sabe, isso não se sabe. Ela não tem, porque ela não tem nenhuma memória do formato de tudo. Já a pessoa que perdeu a visão durante a vida, ela tem um sonho normal, vamos dizer assim, com as formas normais como a de uma pessoa que tem uma visão atualmente. Então, é memória? Sem dúvida. A memória ela é utilizada nesse período do sonho. E aí, pode ser mesmo, né? Porque às vezes você pensa numa pessoa e acaba sonhando com ela, porque tá mais ali na memória. Falando de memória, tem aqui uma pergunta. A Juliana quer saber. Doutor, é normal esquecer as coisas? Tenho 29 anos, mas sou muito esquecida. É verdade que comer peixe ajuda a melhorar a memória? Vamos falar um pouco sobre memória? Porque cada vez mais, eu não sei se a ciência está tão adiantada e hoje os casos de mal de Alzheimer, eles são diagnosticados. Antigamente falava, fulano envelheceu, tá caduco. Não, tava com mal de Alzheimer, né? E hoje se fala mais nisso. Mas eu ando muito assustada. Recentemente fui conhecer uma associação que trata de Alzheimer e pessoas com 50, 55, 60 anos internadas e muitas e profissionais liberais, ou seja, pessoas que sempre usaram muito a cabeça, a memória, o cérebro, internadas com mal de Alzheimer. A memória, doutor. E por que tanta gente com mal de Alzheimer? Essa pergunta é tão importante que você está fazendo, porque, para você ter ideia, o governo americano é uma das áreas que ele mais investe em pesquisa. Então, nos países, principalmente de primeiro mundo, esse está sendo o grande mal desse novo século, né? Porque as pessoas... O mal de Alzheimer. Porque as pessoas estão vivendo muito, coração a gente conseguiu controlar bem, né? Pressão arterial, uma série de problemas, mas o cérebro a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, tanto que a gente não existe um tratamento que reverta a doença de Alzheimer. O que é que acontece? Nosso neurônio, como a gente já falou, ele vai envelhecendo com o tempo, essas conexões entre os neurônios vão se perdendo. Algumas pessoas têm uma tendência genética de depositar algumas substâncias nesses neurônios que dificultam essa conexão, e a memória, que é a região do sistema límbico, que ela é muito utilizada, é um dos primeiros sintomas, é a região que se perde mais rápido. Então, o que a nossa telespectadora perguntou, isso talvez explique um esquecimento? Isso. Agora vamos para a pergunta dela, né? Memória. Se você perguntar a qualquer neurologista ou neurocirurgião, qual uma das queixas mais comuns no consultório se chama esquecimento. Esquecimento. O que eu diferencio? Até tenho uma brincadeira com o paciente, eu falo, quem nota seu esquecimento é você ou seus parentes? Porque quando é a pessoa, o que é que outros problemas que podem dar o problema de esquecimento ou perda de memória sem ser relacionado com a doença de Alzheimer, principalmente alguém jovem como ela. Por exemplo, a depressão. Então, se alguém não tem motivação, ela vai esquecer mesmo as coisas. Então, não é relacionado bem à memória, seria mais a concentração. Ela está fazendo alguma coisa e pensando em outra. O estresse também é algo muito comum. Então, por exemplo, você que deve ter uma vida bem agitada, você tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, que as coisas tidas como os banais, como onde eu botei minha chave, seu cérebro vai funcionar sabendo, isso é importante, mas eu tenho coisas mais importantes para lembrar. Ele é seletivo. Ele é seletivo. Então, assim, tanto o estresse, a vida cheia de atividades, como a depressão, são dois fatores confundidores quando a pessoa fala de perda de memória. E quando que a gente tem que desconfiar, independente da idade que a gente tenha, de que o negócio tá feio? Quer dizer, essa falta de memória tem que ser tratada, porque compra até o remédio que o médico prescreveu, mas esquece de tomar, não adianta nada, né? Já anda tão esquecido que nem o remédio toma certinho. O que a gente faz? Qual é o limite disso? Assim? O limite é quando está comprometendo a vida, né? Então, por exemplo... Então, é quando os outros reparam ou a gente repara? Se você repara e isso está comprometendo, por exemplo, eu dei o exemplo da chave, mas se isso está acontecendo com frequência, está atrapalhando o seu dia a dia, você deve procurar um especialista. O que é que esse especialista vai fazer? E a gente tem uma série de testes que a gente testa as áreas da memória e avalia. Muitas vezes a gente tem que mandar para o neuropsicólogo. Esse neuropsicólogo vai fazer uma bateria de testes e vai justamente dar essa resposta. Não, o seu problema de memória é relacionado a uma depressão, algum outro quadro, não E por que a gente mais jovem, que antigamente se pensava do Alzheimer com gente mais idade, está tendo Alzheimer? Está diagnosticada com isso? O que está acontecendo? Primeira coisa que a gente entende mais, né?
como a gente entende mais, a gente diagnostica mais. A gente mesmo, conversando, falou, né? Quantos parentes da gente idoso que ficava, ele está caduco, é assim mesmo, né? Não dava o nome à doença. E além disso, por ser um problema mundial, a população está envelhecendo mais, com certeza a gente vai ver cada dia mais pacientes com doença de Alzheimer. E para você ter ideia, o governo americano já é uma das frentes dele de pesquisa, porque é uma doença importante, a pessoa muitas vezes continua com tempo de vida prolongado, já que o organismo está muito bem, e isso tem tudo um custo social muito forte. Hoje o diretor me mata, mas eu preciso... Não posso perder essa oportunidade, preciso perguntar mais umas coisinhas aqui pro doutor. Doutor, ela perguntou aqui a nossa telespectadora, e eu vi aqui pelos e-mails, tem várias perguntas meio relacionadas a isso. Peixe faz bem pro cérebro? A alimentação pode influenciar numa memória boa, numa saúde melhor para o cérebro? Sem dúvida nenhuma, a alimentação é fundamental. O que é que eu explico? O que é bom para o cérebro, é bom para o coração, é bom para todo o nosso organismo. Então, a dieta balanceada, que você tanto fala no seu programa, Nossa, né? Ela é essencial para tudo. Nós queremos fórmula mágica, né? A gente quer tomar um determinado produto e dizer que meu cérebro vai ficar 100%. Os pacientes procuram isso no consultório. Ah, com certeza, eu Doutor, o que é que você me recomenda que eu preciso melhorar minha memória? Eu preciso passar no concurso, tenho que decorar mais. Não existe essa fórmula mágica. Tá. Não, já tô pedindo pra produção pedir um cartão dele, preciso ir logo lá fazer esses exames. Quando que a gente deve fazer exame preventivo pra cabeça, doutor? O tempo todo, né? O tempo todo? Então, a partir de que idade mais? Desde a criança, por exemplo, o desenvolvimento desde o período inicial de andar, de caminhar, de linguagem, o pediatra está avaliando isso, né? Como é que está o desenvolvimento dessa criança. No seu tempo de vida também, você tem que ter o seu clínico geral, o seu médico da família que vai fazer esse acompanhamento. Quando ele notar que saiu da normalidade, ele manda para o especialista. Tá certo. Eu juro, Marcos Andrade, nosso diretor, que é a última pergunta, porque eu chamei isso daqui. Por que às vezes a gente tem a sensação, e isso está relacionado ao cérebro, com certeza, de que eu já vivi aquele momento, eu já estive naquele lugar? Esse é conhecido déjà vu, né? Você está numa determinada situação e você falou, eu já vivi aquilo. Nossa, tem a nítida impressão que sim. Por quê? Eu já vi algumas respostas, é difícil eu te dizer qual é. Como médico neurocirurgião não tem. Como estudo do cérebro não tem. Não tenho como te explicar de forma muito objetiva. Essa ciência ainda não comprovou 100%. É uma das coisas que ainda é preciso que a gente saber. Precisa, né? Alguns falam que a imagem vem primeiro, a gente tem essa sensação, e outros colocam que a gente já tem a sensação que já viveu aquele ambiente, né? Algo bem subjetivo. E dizem que o cérebro é tão importante, tem tanta energia, que a energia dele é capaz de acender uma lâmpada. Olha, eu acho que o meu acende esse estúdio inteiro, porque ferve, viu, doutor? Ferve esse cérebro. Olha, muito obrigada pela presença, por ter vindo. Tchau, acho que eu tenho que fazer cérebro 2. Pra gente conseguir responder as perguntas de todo o público aí. E tanta dúvida, tanta coisa que paira na nossa cabeça, na nossa memória. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela presença. Eu quero deixar com vocês o telefone de contato do doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Ele veio de São Paulo. Fez boa viagem, doutor? Foi tranquilo. Tava boa a estrada? 011-3141-9550. 3141-9550. E o e-mail tá aí no vídeo para você poder entrar em contato, tá?